Então, gente, vamos fazer mais uma fala aqui no nosso grupo do FiFit, né? Hoje, é, uma conversa com o professor Eduardo, e espero que todos aproveitem. Sem problema, Guilherme. Bom dia. Então, professor Eduardo, é com o senhor. Estamos aqui todo ouvidos. Então vamos lá, a aula de hoje é sobre investimento em ativos em dificuldade. Vocês vão ver que eu botei esse nome aqui, não é por sacanagem, por querer colocar tudo em inglês. O antigo deputado Aldo ia ficar bem bravo com isso daqui, ele era um cara contrário a colocar a palavra inglês em tudo. É só porque, como esse ainda é um mercado, a gente já vai ver, meio que incipiente, inicial aqui no Brasil, muita coisa é importada de fora, ainda usam esses termos. Eu vou até colocar uns livros sobre isso daqui, indicar uns livros. Mas então a gente vai falar sobre como que eu posso investir, de que maneiras eu posso investir e o que o direito, como que está o arcabouço para investimento em empresas em dificuldade. No final eu vou falar bem brevemente, 2 detalhes só, sobre como que está a expectativa disso no futuro, porque a gente aprovou aqui na Câmara o projeto 6229. Eu vou falar detalhes só sobre isso, não vou falar muito, porque a gente vai ter uma apresentação só sobre esse assunto, só sobre modificações na lei. Então, a gente vai falar sobre investimento em empresas em dificuldade. Tinha a minha apresentação aqui, mas, de novo, eu só coloco porque, como talvez esse material possa ser compartilhado, aí tem os meus contatos, pode clicar aqui, vai lá, mas vocês já me conhecem, eu vou passar adiante. E como vocês já viram na minha apresentação anterior também, eu gosto de, em apresentações, endereçar algumas questões para a gente saber exatamente o que eu vou falar ou por que eu estou falando de algo. As 4 questões, então, na aula de hoje vão ser: o que é investimento em empresas em dificuldades? Depois a gente vai falar quais as vantagens e os riscos de você investir em empresas em dificuldades. Aí, terceiro, a gente vai falar em que medidas as empresas em dificuldade tentam isso, elas aceitam alguns desses instrumentos. E, por fim, a gente vai falar qual que é o cenário disso no contexto atual. Então, a aula de hoje tem bastante de economia, de finanças, tem um tanto de direito também. A gente tenta lidar de uma maneira conjunta. Aí, logo na sequência, se você gostar do assunto, eu coloco recomendações de 3 livros em português e 3 livros em inglês. Esse primeiro, 2 livros são organizados pelo Salvatore. O Salvatore é um cara que trabalha, ele não é propriamente investidor, ele trabalha, como ele mesmo disse, como advisor. Ele assessora empresas em dificuldade no processo de reestruturação. Esse livro aí que está a capa para vocês, essa belezinha aqui, tremenda de uma capa, inclusive, né, fazendo limonada de um limão. Achei bem legal, aí eu ia a gotinha, achei sagaz. Não sei quem fez a capa, mas eu devia pedir para fazer os meus, inclusive, que achei bem bacana. Para quem gosta daí da matéria, eu quero fazer análise de dívida para cessão e tal. Esse daqui é um livro bem tradicional, é mais antigo, 2005, se não me falha a memória. Esse livro aqui, eu creio que é do ano passado, bem novo. Escrito por advogados, economistas, juízes. Então, ele trata de tudo, assim, nessa área, assim, um pouquinho de tudo. É um livro não tão acadêmico, então é um livro um tanto voltado também para a prática, não está preocupado com ficar fazendo citação, referenciar tudo, mas é bem bacana para situar sobre como que é o investimento nesse mercado, inclusive para justificar o nome da aula, né? Eles chamam de investimento em distressed assets aqui. Então, ativos de empresas em dificuldade, ativos em estresse. Esse livro aqui em inglês, ele é um pouquinho mais técnico mesmo, para analisar crédito de empresas em dificuldade. Os 2 outros livros são esse daqui, também organizado pelo Salvatore, esse daqui. Esse aqui eu diria que foca um pouquinho mais em gestão. Ele tem componentes financeiros, ele fala de questão jurídica, fala de riscos, tem componentes jurídicos também, então. Mas eu diria que ele tem mais em gestão, em como fazer esse processo, que a palavra também em inglês, chamado de turnaround management. Esse aqui é um livro pautado em casos de um professor de Harvard, passando por vários assuntos na reestruturação. Se você gosta de reestruturação, então, desde a parte financeira, gestão, possíveis caminhos para você reestruturar, tudo pautado em casos. Só que, né, grandes casos. Para nossa, um pet shop que eu conheço quer pedir recuperação judicial. Provavelmente não vai ser o caso. São coisas que a gente vai até falar na aula de hoje. Aí o último, em português, eu diria que para a parte estatística daí, tipo, o que eu trabalhei, né, que daí é o meu, que é esse que está aqui, para identificar especificamente em uma parte, e inclusive vou usar alguns dados dele na aula de hoje de novo, na apresentação de hoje,
sobre o que as empresas fazem, em que medida elas tentam vender ativos, como que você identifica uma empresa que vai bem ou não vai bem. A vantagem disso aqui é que é com dados nacionais, dados brasileiros. Esse último aqui eu diria que é uma grande revisão de um autor que é famosíssimo na área, que é o Edward Altman. A Edith Hopkins também era bem famosa, se eu não me engano, dava aula em Boston. Esse daqui é bem técnico financeiro. Daí para você entender assim, cada componente no processo de identificação de empresas em dificuldade. Termos técnicos, esse é um livro que eu gosto bastante. Então ficam aí as recomendações. Outros livros que eu mencionar, ou artigos que eu mencionar, eu coloco, ou se for artigo, eu coloco o link, daí vocês já conseguem acessar direto pelo material. Mas vamos direto aqui então para as questões. Então, o que são esses ativos em estresse? Aqui já está dando uma ideia do que vai ser para a empresa que está vendendo esses ativos e o qual que é a vantagem para quem está comprando. Para quem vende, para a empresa em dificuldade, é uma forma de ela conseguir acesso a recursos. Para quem está comprando, é a chance de comprar um ativo que muitas vezes está em queda livre. Mas vamos calma aqui. Então, o que acontece? Isso daqui é meio que da prática da recuperação judicial, a empresa passando dificuldade em geral. Depois que pede recuperação, aí fica evidente, né, a dificuldade. Depois que uma empresa pede recuperação, a maior dificuldade que ela vai ter vai ser conseguir capital novo. E capital para a empresa assim, é oxigênio, é algo que ela precisa para rodar a atividade. Às vezes uma atividade pode até ser economicamente viável, mas se ela está com um problema financeiro, em caixa, então, consequentemente, ela não consegue, ela não vai conseguir ter uma boa gestão, ela não vai conseguir sair daquele estágio momentâneo de dificuldade econômica. Então, o que acontece quando uma empresa pede recuperação? Quem é fornecedor exige pagamento à vista. Então, tudo você negocia com prazo, quase tudo, né? Tem vários livros sobre a relevância do crédito na economia, não só na economia, como um pedaço do tecido social. Tem um livro famoso da Margaret Atwood sobre isso. Tem de um autor que faleceu, deve ter umas 2, 3 semanas também, que é sobre crédito. Falando sobre a relevância disso daí. Tudo a gente faz com crédito. E empresa faz tudo com crédito. Inclusive, pelo lado da saída de recurso, ela paga tudo parcelado. E ela recebe parcelado também, na maioria das empresas. A partir do momento que daí a minha atividade se tornou mais arriscada, porque eu pedi recuperação judicial, estou mostrando minhas dificuldades, fornecedor fala, beleza, eu te forneço bem agora, você pode continuar operando depois que você fez o pedido de recuperação, mas você vai ter que me pagar tudo adiantado. Então, para termos de fluxo financeiro da empresa, é um baque, porque agora, beleza, ela ainda vai ficar 180 dias sem cumprir aquelas obrigações anteriores e sem ter o seu ativo atacado. Mas, tudo novo ela vai ter que pagar à vista. Como que funciona? Eu quero conseguir dinheiro para, sei lá, terminar um projeto ou inclusive para conseguir fazer essas compras de estoque. Taxa de juros sobe. Isso daqui a teoria financeira explica, os próximos slides são sobre isso. Então, vem a questão, quando a empresa, em tese, entre algumas aspas, quando ela mais precisa, ela menos tem. A empresa pediu recuperação, a partir de agora, acabou o crédito com o fornecedor e com o financiador, a taxa de juros sobe. Então, como que as finanças explicariam isso aqui para a gente? Isso aqui é um trecho, um gráfico, de um livro de finanças corporativas, do Burke e do DeMarzo, indicando o que acontece com o custo de capital próprio, é o em vermelho, e o custo de capital de terceiros, à medida que uma empresa vai se financiando mais com dívida. Então, aqui, dívida dividido por capital próprio mais dívida. Então, aqui assim, o total de financiamento no denominador e o total de dívida no numerador. Então, olha, quanto mais ela se financia com dívida, mais caro fica o capital próprio e o capital de terceiros. Ou seja, quando uma empresa está passando por dificuldade, vamos dizer, aqui é uma discussão só de estrutura de capital, mas eu diria que de alguma forma a gente pode estender para uma análise de empresa em dificuldade, em recuperação. À medida que você visivelmente está numa situação de crise, a consequência é o capital fica mais caro, você assumir recursos fica mais caro. E por que fica mais caro?
Aí uma relação clara de risco e retorno. Então, você fala, putz, tremendo de um gráfico aqui. Não desespera, fica tranquilo. Os meus alunos de finanças corporativas, eu tinha alguns alunos, eu tenho uns 6 alunos aqui que eu acredito que estão no grupo, já viram uma versão mais antiga desse gráfico. Também veio do Burke e do DeMarzo, mostrando a evolução de $100 depositados em 1925 em 2015, o quanto cada um teria virado. Isso aqui está numa escala logarítmica, né? Tá, ao invés de ser aqui é 100, daí aqui é 200, aqui é 300, não, está sempre multiplicando por 10. Então, escala log. Então, $100 investido em pequenas empresas em 1925 viraria $4.637.000. Investido no S&P 500, que vamos dizer, é um índice de ações que seria, né, entre algumas aspas também, parecido com o nosso Ibovespa, $480.000. Um portfólio combinado de tudo, quase $190.000. Títulos, então debentures, por exemplo, de empresas, $23.000. Títulos públicos, 2.000. E só corrigido pela inflação, $1.000. O verde aqui é importante para dar uma ideia do quanto os preços variaram, né, em todo esse período. Para saber o quanto disso aqui eu tenho que descontar, já que foi inflação. Por que eu mostro esse gráfico? Porque do jeito que está aqui, você fala, ó, eu devia então colocar todo o meu dinheiro em pequenas ações. Ações de pequenas empresas, porque o retorno delas foi insanamente superior às demais. Mas dê uma olhadinha no que aconteceu em caso de eventos de crise. Então, em 1929, a gente teve uma crise. Quanto que caiu o preço das ações de empresas pequenas? 92%. Do S&P 500, que daí são as maiores, o que seria o nosso Ibovespa, 84%. Crise em 37 e 38, as pequenas caíram 72%. As grandes, 50%. Vamos olhar, crise de 2008. As pequenas empresas, 67%. As grandes, 51%. Isso daqui está materializando uma relação, está demonstrando a existência da relação de risco e retorno. Se eu quero ter, se uma atividade é mais arriscada, eu até aceito investir nela, desde que eu tenha um retorno maior. Pela via inversa, se algo dá um retorno maior, muito provavelmente ela vai te exigir um risco maior também. Ou seja, se é para eu colocar dinheiro numa atividade que reconhecidamente está em dificuldade, que pediu recuperação, eu naturalmente vou querer um capital, eu vou querer que meu capital seja remunerado a uma taxa mais alta. Então, se é para colocar dinheiro nesse tipo de atividade, eu exijo como investidor um retorno mais alto. E o que é retorno para mim é custo para a empresa que está concedendo. Ou seja, quem vai conceder dinheiro para a empresa em dificuldade teria que ser, de alguma maneira, protegido pelo direito. Porque, naturalmente, esse capital é mais caro. Porque a empresa já está em dificuldade, já existe um componente de risco, que a gente vai falar sobre ele, de risco de crédito. Se o direito, além disso, dificultar a minha concessão de dinheiro para uma empresa em dificuldade, aí que ninguém concede dinheiro nada. Aí que o oxigênio de uma empresa em dificuldade efetivamente é cortado. Então, a explicação financeira primeiro, naturalmente a empresa está em dificuldade, o capital vai ser mais caro. E o direito não pode entrar nesse, vamos dizer, não pode entrar e se tornar um problema nesse caminho, vai piorar essa situação. Então, essa daqui é uma passagem explicando o que é o Deep Financing. Então, quando alguém concede dinheiro para uma empresa em dificuldade, a gente dá esse nome aqui, importado dos Estados Unidos, mostrando mais uma vez como que a gente traz muita coisa de lá, que é o Deep Financing. Uma empresa está em dificuldade, eu concedo dinheiro para ela depois da recuperação, na expectativa de que eu vá receber esse dinheiro na frente dos outros e a uma taxa de juros alta, com um prêmio em cima do mercado, porque eu estou correndo um risco. Lá nos Estados Unidos, efetivamente acontece isso. O cara que fornece o Deep Financing, que aqui no Brasil a gente começa a trazer palavras em inglês, deixar em português, transformar em verbo. Tem gente no mercado falando em dipeiro. Tal pessoa é dipeiro. Ela trabalha basicamente concedendo dinheiro para empresas em dificuldade depois da recuperação. Então, aqui, na parte financeira, já dá uma lição para a gente. Esse pessoal que concede dinheiro para uma empresa em dificuldade, já que o dinheiro é o oxigênio da empresa, esses caras vão ter que ter algum tipo de prioridade no recebimento.
gente vai discutir como que isso acontece aqui no Brasil e que vantagens e desvantagens tem. Então, para a empresa em dificuldade, é uma necessidade eu conseguir dinheiro. De que forma eu consigo? Uma delas está clara aqui, que é o Deep Finance que a gente acabou de falar. Então, eu estou em dificuldade, eu pego um empréstimo novo, um dinheiro novo. A segunda forma que eu tenho é desinvestimento. Eu tenho ativos, eu vendo esses ativos para conseguir dinheiro, para conseguir a liquidez, para conseguir operar o negócio. Então, vamos dizer, eu tenho duas grandes formas, dinheiro novo e desinvestimento. Então, para a empresa em crise, é uma necessidade e você tem esses dois grandes caminhos, dinheiro novo ou pegar ativos que você tem, tornar líquidos e o dinheiro fica com você. Inclusive, se você pegar a legislação nacional, no artigo 50, você vai ver que constitui meios de recuperação. Cessão de cotas, então assim, você vende a sua empresa para outra pessoa, você, alteração do controle também envolve vender participações para a empresa, você aumenta capital social, então traz novos sócios, ou você mesmo coloca mais dinheiro no negócio. O trespasse, que é vender ativos organizados da empresa, o trespasse é venda de estabelecimento. Então você está vendendo para terceiros uma atividade que não são ativos isolados, não é uma máquina, não é um terreno, é tudo vendido como, vamos chamar aqui de uma unidade, de uma universalidade, que eu não vou nem discutir se é de fato ou se é de direito. Ou vender bens que a própria empresa tem. Então aí sim ela está vendendo coisas isoladas, um terreno, um carro, até algum crédito, algum investimento em longo prazo. Então, todas essas aqui são as formas de a empresa trazer esse dinheiro. Então, qual que é a vantagem para a empresa? Ela conseguir liquidez. Qual que é a vantagem para quem está concedendo? Então, já que são dois lados, quem está concedendo, qual que é a vantagem? É uma oportunidade de ter retorno anormal. Ter um retorno acima do mercado. Isso no Brasil era muito difícil, porque o título público, até pouco tempo atrás, remunerava 14% ao ano. Então imagine, se você vai correr um risco e você vai ter que tirar mais do que 14% ao ano. Sua empresa teria que ir muito bem. Mas no final da apresentação a gente fala sobre isso. Então, para quem está investindo nisso, é uma tremenda de uma oportunidade de ter retorno. Que oportunidades são essas? Eu posso comprar ativos dessa empresa, por exemplo, empréstimos que ela não está conseguindo receber. Eu posso comprar de bancos isso, inclusive, o próximo slide vai tratar desse assunto. Eu posso fornecer crédito novo para a empresa e eu posso adquirir ativos da empresa. Na próxima questão, que a gente vai falar de vantagens e riscos, a gente delineia um pouquinho mais isso daí do lado econômico. Mas para mim é uma oportunidade, eu como adquirente, como investidor, é uma oportunidade de eu ter um retorno maior que o mercado, já que eu estou investindo em atividades arriscadas. Um exemplo, inclusive, bem recente, que está dando um converseiro sobre esses empréstimos não pagos, que são os NPLs, que vem dessa expressão em inglês, peraí, não, coloquei um pouquinho mais para frente. É uma situação recente do BTG comprando uma carteira de crédito do Banco do Brasil. Mas a gente já chega lá. Então vamos definir. A primeira questão é o que é investimento em ativos em estresse? O que é investimento em empresas em dificuldades? Tem gente que chama até isso daí de investimentos alternativos. Então, esse daí é um componente de investimentos alternativos. Tem gente que chama, inclusive, um nome mais amplo também, de situações especiais. Então, se você gostar disso daí, gostar de investimento nisso, querer analisar o mercado disso, saiba que eles recebem esses três nomes. Então, tem ativos estressados, situações especiais e investimentos alternativos. Então, o que é? Vamos definir. A primeira questão era, então, o que é investimento em empresa em dificuldade? É você comprar ativo, passivo ou patrimônio líquido de uma empresa que tem uma elevada chance de não quitar suas obrigações. Então, são componentes de risco. E já que você está correndo um risco maior, você exige um retorno maior. Contabilmente, o que você pode fazer? Olhando, isso aqui é um balanço patrimonial de uma empresa, aqui, uma estrutura bem simplesinha. Você pode comprar ativos da empresa. Você pode comprar, por exemplo, um bem que ela está vendendo. Você pode comprar um estabelecimento que ela está vendendo. Você pode comprar créditos dela que ela não está conseguindo recuperar.
mas você pode comprar o passivo dela também, a dívida da empresa. Você pode comprar... imagina que algum credor da empresa está com dificuldade de liquidez, você chega nele e oferece, olha, eu vou comprar a sua dívida perante essa empresa, só que eu vou te pagar 25% do valor de face da dívida. Bastante gente vende. Você está comprando, você está se tornando credor de uma empresa em dificuldade, com uma oportunidade de ganhar bastante dinheiro em cima, porque você comprou um título que tinha um valor de face por um valor muito menor. Ou você pode virar sócio dessa empresa. No patrimônio líquido, você compra as cotas ou as ações dessa empresa, você vira sócio dela. Se você conseguir virar a gestão, você conseguir deixar a empresa lucrativa, como um plano de recuperação. Daí na minha primeira apresentação, a gente discutiu que tinha um deságio grande, com prazo grande de pagamento. Se você virar a empresa, se você tornar a empresa lucrativa, você sai com um retorno bastante grande de dentro dessa empresa. Então, o que é o investimento nesses ativos estressados? Para a empresa em dificuldade, é uma necessidade e, para quem está comprando, é uma oportunidade. Necessidade de liquidez e oportunidade de retornos anormais. Beleza, agora vamos discutir em cada um dos casos vantagens e riscos. Então, eu posso comprar ativo, passivo e PL. Eu posso comprar UPIs, eu posso comprar ativos isolados, eu posso fazer uma cessão de crédito, eu posso comprar ações, posso trocar o controle. Quais as vantagens e os riscos? As vantagens, a gente já teve algumas ideias disso, mas aqui eu coloco nos 2 próximos slides evidência sobre isso. Então, esse daqui é um artigo bem famoso. Todos que eu estou citando aqui são publicados em revistas de primeira linha, fora do Brasil. Olhando o mercado de aviação, nesse primeiro trabalho, se você clicar, ele te remete para esse artigo. Estava olhando o mercado de aviação. Empresas em dificuldades vendiam os mesmos ativos por um valor 14% mais baixo do que empresas que não estavam em dificuldade. Quando elas vendiam isso para banco e o mercado como um todo não estava muito bem, o deságio, o desconto era de 30%. Aí você fala, por que vendendo para banco é mais barato? Porque, por exemplo, você vende uma aeronave para um banco. Então, o banco analisa a oportunidade de comprar a aeronave. Ele não vai usar a aeronave. Consequentemente, ele compra para vender adiante, para passar adiante. Então, se eu tenho que comprar e não vou usar, eu quero passar adiante, eu vou exigir um desconto maior. E se ninguém mais tinha dinheiro para comprar, o banco compra. Então, a gente está falando aqui de um deságio médio de 30% em algumas condições. Esse outro estudo constatou que quando você compra ativos isolados, então você comprou um terreno, um automóvel, enfim, um bem isolado, o desconto é maior do que quando você compra uma atividade como um todo. Então, se um dia aparecer a leilão da empresa em dificuldade, as chances são que você vai conseguir comprar aqueles ativos com um desconto, com um deságio elevado. Corroborando essa evidência aqui do primeiro, desse tamanho do desconto, 30% dos ativos comprados em empresas em dificuldades, logo depois eram vendidos. Então, assim, eu literalmente comprei para repassar. Com que frequência isso acontecia? Segundo essa pesquisa, 30% das vezes. Então, ao investidor, pode se tornar uma via interessante. Então, qual que é a grande vantagem para ele? Ter um retorno sensível. Os fundos aqui no Brasil que trabalham com isso, que ainda são poucos, eu não vou falar quais são, porque eu sou que nem a Rede Globo, eu só falo se me pagarem jabá, né? Se não pagarem meu jabá, eu vou só falar genericamente, tipo chamar a Red Bull de RBR, essas coisas. Mas aqui no Brasil a gente tem alguns fundos que estão tendo retorno de 20% ao ano, o que agora é um tremendo de um retorno. Sem risco? Não, com risco. Esse tipo de fundo, para compensar esse risco que eles correm e que precisa de um prazo maior, eles colocam um prazo de lock-up, ou seja, o seu dinheiro fica parado, você não pode resgatar, você não pode ter acesso a ele, por 2 anos, 2 anos e meio, para compensar esse tipo de risco. Então, a evidência que a gente tem como um todo, e aqui esse é um estudo mais recente, indicando que quando quem compra para reutilizar o ativo, tipo uma empresa do ramo, por exemplo, ela utiliza mais do que acontece quando uma empresa vende o ativo em liquidação e é um banco, por exemplo, que compra. Porque daí o banco está só preocupado com o retorno financeiro. Então eu diria que esse aqui é mais um artigo meio que para
para a gente pensar como um todo, macro, como que a gente quer o nosso sistema de liquidação de ativos de empresas em dificuldade. Mas, de toda forma, pintamos aqui o quadro de qual que é a vantagem para quem compra. A vantagem é conseguir um tremendo de um deságio. Isso daqui nos Estados Unidos. Como que é no Brasil? Vamos olhar só 2 gráficos rapidinho sobre isso. Ó, isso daqui é a evolução do PIB per capita em dólares do Brasil dividido pelo PIB dos Estados Unidos. Isso daqui, então, é um percentual de, vamos dizer, do quão rico nós somos comparados aos Estados Unidos. Então, aqui isso quer dizer que o Brasil, em 1960, tinha 20%, o brasileiro médio tinha 20% da riqueza do norte-americano. Então, a gente oscilou, passamos por muita coisa, veio a crise de 2008, que foi pior, muito pior para eles do que para nós. Aí veio a crise de 2015 e 2016, que foi muito pior para nós do que para eles nem existiu. Então, reparem, a gente está, em termos relativos, com o mesmo nível de renda que a gente tinha em 1960. De novo, em termos relativos. Em termos absolutos, a gente está bem melhor do que estava antes. Mas a questão aqui é, nós somos um país 5 vezes, por essa métrica aqui meio, né, de bolso, mais pobre que nos Estados Unidos. Além disso, nós somos um país com muito menos crédito que os Estados Unidos. Aqui a gente está olhando o crédito ao setor privado como percentual do PIB. Nos Estados Unidos, chegou a bater 200% do PIB, está próximo disso. Aqui no Brasil, a gente está falando em algo próximo de 60%, 70% do PIB. Então, eles são um país mais rico do que o nosso e com crédito mais abundante que o nosso. E mesmo assim, por lá, o desconto obtido em deságio comprando ativos, por exemplo, foi de 14% quando o mercado estava ok, vendido para concorrentes, e 30% quando foi vendido para bancos e o mercado estava estressado. Isso quer dizer que os descontos que a gente vai obter aqui são muito maiores. Porque nós somos um país mais pobre e com menos acesso a crédito. Então, a oportunidade desse mercado existe. Existe e é grande ao investidor. Aqui estava o dado que eu tinha comentado com vocês, né? Só para exemplificar uma coisa. Talvez, eu não sei se alguém chegou a ver essas notícias aqui. Como acontece com quase tudo aqui no Brasil hoje em dia, tudo virou fla-flu político, por mais que seja uma questão técnica. Então, peguei esse print aqui, 2 notícias. O Banco do Brasil vendeu uma carteira de 9,2 bilhões de reais em créditos por 371, deságio de 87%. Aí, alguns partidos, o PSOL pediu para isso daí ser investigado e tudo. Que créditos eram esses? Eram créditos vencidos há mais de 6 anos. O Banco do Brasil divulgou uma nota depois. Alguns deles estavam em cobrança judicial há 15. Então, qual que é a chance que você tinha de receber isso daí? Não era muito alta. 98% desse valor, o Banco do Brasil já tinha lançado em perda e 2% ele já ainda estava em provisionamento. Então, beleza, eu não considero como perdido, mas acho que tem chance de perder, está provisionado o valor. Então, vejam, nesse caso aqui, pegou de um banco solvente, sem problema algum, que é o Banco do Brasil, mas pegou uma carteira do Banco do Brasil que não estava desempenhando bem. Era uma carteira que fazia 6 anos que eles não recebiam valores. Falou, quer saber, eu vou vender isso daqui para frente, com um deságio de um pouco mais de 87%. Então, eu aceito ficar só com 12% do valor da carteira na minha mão agora e passar isso adiante. Tudo que eu estou falando para vocês é só pautado em informações públicas, então talvez surjam coisas novas que efetivamente mostrem, teve esse problema. Mas o Banco do Brasil, inclusive, divulgou que ele pode receber mais a depender do quanto do crédito é recuperado. Mas aqui está só um exemplo, né? Um exemplo recente, como vocês podem ver aqui, as primeiras notícias saíram não tem 2 meses, e também para dar uma olhadinha no tamanho do deságio aqui. Mas saibam, não tem nada, essa relação de risco-retorno é bem estabelecida, o mercado precifica, raramente você vai achar um negócio que só você vê e ninguém mais vê. Então, se teve esse deságio aqui, é bem provável que essa carteira não seja das melhores. Até li uma notícia de uma pessoa falando, 70% dessa carteira aqui é recuperável. Olha, se 70% dessa carteira é recuperável e o Banco do Brasil não recebia isso há 6 anos, o jurídico do Banco do Brasil ou o setor de cobrança do Banco do Brasil está com um sério problema, né? Então,
E a fonte, obviamente, é anônima, né? Ninguém bota o nome numa declaração polêmica dessa. Faz 6 anos que não recebe, 70% é recebível. Está. Então, só para mencionar aqui essa questão dessa polêmica, não vou entrar na precificação. Então, beleza, as vantagens são essas, as vantagens são grandes, as oportunidades são grandes. Quais são os riscos para quem investe? Se você vai comprar passivo e a depender do ativo, você tem um componente de risco de crédito. Para conceder DIP, você tem risco de crédito. O que o risco de crédito quer dizer? Eu estou comprando a dívida que essa empresa tem perante terceiros. Eu preciso acreditar que essa empresa vai me pagar. Se ela me pagar, eu estou bem. Se ela não me pagar, eu perdi o dinheiro que eu usei para comprar esse crédito. Vou conceder dinheiro novo para a empresa, eu tenho que ter a expectativa de que ela vai me pagar. Eu vou conceder dinheiro novo a uma taxa de juros mais alta, porque o risco é maior. Então, tem um ganho anormal, mas eu só vou ter ganho se ela me pagar. Se ela não me pagar, não tenho risco, não tenho ganho algum. Então, eu tenho um componente de risco de crédito. E se eu comprar ativos da empresa, que risco eu tenho? Sucessão, ou seja, eu assumo dívidas da empresa que me vendeu aquele bem específico ou aquela UPI. Ou anulação de aquisição, é um caso bem curioso, o que eu vou trazer para vocês, aconteceu aqui no estado do Paraná. E se eu quiser virar sócio, que riscos eu tenho? Eu tenho risco de responsabilização pessoal na condição de sócio. Vamos olhar um pouquinho em detalhe cada um desses 3 aqui que a gente viu agora. Então, no risco de crédito, eu preciso escolher para quem que eu mando esse dinheiro. Eu preciso escolher empresas boas. Eu tenho que financiar uma empresa que eu acho que vai me pagar, ou eu tenho que comprar um crédito de uma empresa que eu acho que vai me pagar. Como que você faz isso? Aí a análise é bem estatística, quantitativa. Se você for checar quem trabalha com risco em gestora de ativos, por exemplo, inclusive nessas gestoras que trabalham com ativos em dificuldade, não vou mencionar, é um pessoal formado em estatística, mestre em estatística, porque os modelos estão ficando cada vez mais refinados, sofisticados. Modelos de previsão de falência, eu coloquei as 2 referências seminais aqui. Depois disso, previsão de falência avançou um monte, o pessoal está usando cada vez mais inteligência artificial, então os modelos estão ficando cada vez melhores. Aí aqui, com dados brasileiros, essa é uma das coisas que eu me propus a fazer na minha tese, e foi algo que a gente discutiu no nosso encontro inicial, no que eu expus inicialmente com vocês. Mas assim, ele está ficando cada vez mais pegado. Então, se você gostar disso, saiba, é bem quantitativo para você migrar para essa área. Bem sofisticado. No começo você vai trabalhar com estatística, depois com inteligência artificial. O que o direito pode fazer para ajudar? O que o direito faz para ajudar? Então, se eu concedo dinheiro novo, eu quero ter algum tipo de proteção. Efetivamente, a nossa lei vai lá e fala, quem conceder crédito, mútuo, durante a recuperação, vai ter um crédito extraconcursal se a empresa for para falência. Ou seja, eu vou receber na frente de todo mundo se eu conceder dinheiro para uma empresa que está em recuperação. Isso é o que está no 67. Aí você vai ler o 84, aí você fala, eu tenho uma prioridade, pero no mútuo, assim, nem tanto. Você vai ler no 84 e fala, são créditos extraconcursais na ordem a seguir. Aí vem primeiro, administrador judicial, dinheiro adiantado à massa, tinha advogado, enfim, custas judiciais e tal. O último do extraconcursal é esse cara que concedeu o dinheiro. Então, assim, eu sou o primeiro a receber, vírgula, depois de tantas pessoas. Então, você recebe antes de credor trabalhista, você recebe, enfim, do que é credor concursal. Você recebe de tudo na frente dos concursais. Só que tem bastante gente extraconcursal que recebe na sua frente. Então, a sua prioridade não é tão grande assim. Então, isso já desestimula esse mercado aqui no Brasil. Então, vou falar, por que esse mercado ainda não existe no Brasil? O nosso arcabouço não é dos melhores. Esse é um dos componentes que a gente está tentando melhorar, inclusive. Com o projeto de lei 6229 que passou na Câmara. Beleza, então o primeiro componente foi esse, quanto ao risco de crédito. Então eu tenho que escolher alguém bom, que vai me pagar de volta. Como eu escolho isso? Estatística. O direito está fazendo um bom trabalho para me ajudar nisso? Hoje, não muito.
E se eu comprar um ativo da empresa? Se eu comprar um estabelecimento, o artigo 60 da lei fala o seguinte, se eu comprar uma atividade produtiva já de uma empresa em recuperação, eu não vou suceder ela de qualquer maneira. É o que está escrito no artigo 60. Acontece que, como a vida, né, nem tudo é bonito, aí a Sabrina, que é aqui do Paraná, inclusive, a Sabrina foi minha veterana na Federal e foi minha veterana na USP também. Quando eu estava no mestrado, acho que eu já estava no doutorado. Esse daqui é a dissertação de mestrado da Sabrina. Ela tratou sobre o componente, sobre como a alienação de estabelecimentos ainda carrega consigo um pouquinho de sucessão. Porque, poxa, se eu comprar o ativo de alguém e eu ficar responsável pelas dívidas dessa empresa, eu não compro esse estabelecimento. Eu não compro essa UPI. Né? Tipo, não... De que vale eu gastar o dinheiro aqui com o valor se isso pode se tornar um problema para mim depois? Eu não vou gastar dinheiro com isso. Outra coisa, pode acontecer de eu comprar e o negócio ser anulado. E com a reforma proposta na 6229, eu diria que essa é uma situação até mais corriqueira. Se alguém já... Não precisa nem ser com empresa com dificuldade. Se alguém aqui já estagiou em algum lugar que foi ver discussão sobre arrematação de imóvel em leilão, é uma discussão eterna, assim. Nunca acabam. Alguém arrematou, uma pessoa fala, mas o preço não estava bom, mas teve tal problema no edital, aconteceu tal coisa. Não, é uma discussão que por si só vai longe e tem chance de anular o negócio. Nesse caso aqui, é um caso curioso que vai envolver duas empresas em dificuldade. Então, uma empresa A, que estava bem da vida, sem problema nenhum, foi lá e adquiriu uma unidade produtiva isolada. Então, era um frigorífico que tinha várias operações. Eles pegaram uma das operações inteiras e venderam para terceiros, que era a empresa A. Então, a empresa que estava em recuperação judicial. B vendeu uma UPI, vendeu um frigorífico para a empresa A. A empresa B teve a recuperação judicial convolada em falência. Então, não tinha condições de cumprir o plano, enfim, não estava bem, foi convolada em falência. Da arrematação, do pagamento até a convolução em falência, isso aconteceu dentro de um intervalo de 90 dias, que é um negócio chamado termo legal da falência. Né? Não quero entrar tanto nessa discussão, tem aluno que não viu a matéria, tem gente que não é do direito aqui, mas quando é decretada a falência, os negócios realizados num período antes da falência, vamos dizer, eles não são, entre algumas aspas, considerados, vamos dizer assim. Esse foi um dos negócios que foi, então, foi anulado por causa disso. Ou seja, a empresa desembolsou o dinheiro e ficou, a empresa A desembolsou o dinheiro e ficou sem o frigorífico. Demorou para recuperar o dinheiro, né? O dinheiro não veio na hora. Aí veio falando, não, eu paguei isso aqui tem que vir para mim logo. Aí falaram, não, você é um credor extraconcursal agora, qual que é a natureza do seu crédito? Então, assim, você ficou sem o dinheiro e sem o frigorífico. Logo na sequência, a empresa A, por causa disso, por causa do dinheiro que ela ficou sem poder usar um frigorífico, pediu recuperação judicial. Esse aqui é um caso meio anedótico, assim, mas mostra alguns riscos que tem. Fora o que se arremata em leilão e a discussão vai para sempre. Vai longe. E se eu quiser virar sócio da empresa, que risco eu tenho? O principal risco, sinceramente, é esse primeiro aqui. Desconsiderarem a personalidade jurídica da sua empresa e atingirem o seu patrimônio. De certa forma, você está blindado para atos daqui para frente, se você fizer, né, se isso for bem executado, mas de qualquer maneira é um risco. Uma empresa em recuperação pode ter passivo oculto, né? Ela pode ter algum tipo de dívida que você sequer sabia da existência. E se for uma dívida na esfera trabalhista, você fica mais exposto do que em outras áreas. Você, como administrador, tem uma série de regras pelas quais você pode ser responsabilizado. Inclusive, os administradores são tratados pela lei, não lembro o artigo agora, 172, talvez, que os administradores vão ser tratados que nem a própria falida, em termos de responsabilidade penal. Então, existe riscos se você quiser, eu quero me tornar sócio de uma empresa em recuperação, eu quero pegar essa empresa para mim. Não é uma realidade aqui por causa desses riscos. Roberto Campos tem uma frase atribuída para ele que é que no Brasil até o passado é incerto. Então, se você quiser colocar dinheiro lá,
nosso ambiente hoje não é o mais seguro para isso, mas em compensação você tem retorno por causa disso. Então, modelos de investimento. Nos Estados Unidos existe um modelo chamado Loan to Own, que é eu empresto dinheiro para a empresa na expectativa de eu virar sócio. É um modelo que aqui não existe. Inclusive, aí já vamos me emendar com a quarta pergunta. O quanto que as empresas fazem isso no Brasil? Então, o mercado de DIP aqui no Brasil está crescendo agora e eu atribuiria isso, inclusive, à especialização desses agentes. A nossa lei não mudou, eu diria que o nosso ambiente institucional não mudou, jurisprudencialmente a gente está bem? Não. Teve uma decisão recente do Fux quanto à necessidade de apresentar a certidão negativa tributária para homologar plano. Foi contrário a uma posição do STJ. Nossa, o nosso ambiente não está melhor, nossa legislação é a mesma, por que esse mercado cresceu? Minha sensação é que pela especialização dos agentes envolvidos, os financeiros, no caso. Mas DIP ainda é um mercado assim, bem inicial. Ninguém quer conceder dinheiro para empresa em dificuldade. E desinvestimento, como é que é? Aí as empresas não querem fazer. Esses são dados que eu tirei, inclusive, que eu já apresentei no nosso encontro inicial. Quantas empresas que indicam bens que é para vender, especificam, quero vender esse bem dentro da recuperação e tal, 8,05% do total. Quantas constituem uma UPI, ou seja, um estabelecimento, uma atividade operacional como um todo para vender? 5%. Isso daqui é evidência paranaense. Isso daqui, inclusive, é quem propõe, não é nem quem chega a executar. Em São Paulo, com dados do Observatório da Insolvência, 10% oferece, menos de 3% faz. Então, assim, pelo lado do DIP, por que ninguém concede dinheiro? Porque, pelo artigo 84, você está atrás de muita gente. Por que você não compra ativos? Em alguns casos, principalmente na seara trabalhista, vem alguma coisa falando que eu sou responsável. Por que eu não compro ativo? Porque muita empresa não quer vender. Qual que é a perspectiva disso no futuro? Daí é a última questão, vou encerrar a apresentação. O cenário para isso no futuro é bom. E é paradoxalmente bom, porque assim, esse é um mercado que vai bem porque a economia brasileira vai mal. A gente, inclusive, passou recentemente pela pior recessão da nossa história nos anos de 2015 e 2016. Se você pegar o tanto que o PIB brasileiro caiu, uns 7%. A gente nunca teve um período histórico pior. O IBGE levanta a série desde 1901. A gente nunca teve um conjunto de 2 anos que nem foi esse agora. Então, assim, os bancos ainda têm ativos problemáticos dessa crise de 5 anos atrás. Agora eles vão ter que se desfazer desses ativos para fazer espaço para os ativos problemáticos que vão entrar por causa da crise do corona agora. Além disso, investidor é racional e ele pensa em usos alternativos do capital. Então, assim, se eu for investir nisso, eu for correr risco, quanto que eu vou ganhar, quanto de risco eu vou correr? Quanto que está um título público que, em tese, não tem risco e me remunera? Vamos olhar aqui, ó. Aqui eu estou olhando nesses 2 gráficos. Aqui em azul, a evolução do PIB brasileiro, o acumulado em 12 meses, olhando mês a mês, veio, aqui está o mês de março, em abril, depois de abril, o nosso PIB começou a cair já. Então a economia nacional está indo mal e ainda não deu indícios para melhorar. O que está enlaranjado? Isso daqui é a evolução do Ibovespa, então, que é um índice de ações composto por um número específico de ações que circulam aqui no Brasil, as mais líquidas. Se você quiser checar como é que calcula o Ibovespa, a gente discute. Que é um tipo de investimento em renda variável. Caiu vertiginosamente, é o que está nesse eixo aqui. Caiu lá de 113 mil pontos para 73 mil pontos, num período curto de tempo, lá de janeiro até março. Mas olha a velocidade com que voltou. Então, o Cássio, no fim da minha apresentação passada, chegou a falar assim, a recuperação, se vai ser em V, se não vai, eu ainda comentei. Falei, a recuperação do nosso mercado acionário foi em V. A economia real, como um todo, acho que não. Até agora nem começou a voltar, não acho que vai ser em V. E o que aconteceu com a taxa básica de juros aqui no Brasil? Caindo, ao ponto de estar na menor histórica, 2%. O Copom manteve, tem aí, sei lá, 2 dias,
2, 3 dias. Teve reunião do Copom, taxa de juros foi mantida. Então, ó, a economia nacional vai mal, o mercado acionário foi mal durante um tempo, mas mostra que as pessoas, os investidores, estão buscando algum lugar para ter retorno anormal. Porque, ó, título público, que quando a Dilma caiu, que é a data que eu peguei base aqui, que foi agosto de 2016, era de 14,25 ao ano, caiu para 2. Ou seja, o rentismo do título público não existe mais, pelo menos por enquanto não existe. E as pessoas migraram para ativos. Então, aconteceu até uma inflação de ativos. Você fala, teve justificativa para a Bolsa sair de 73 e voltar para 100 mil pontos? Não. Não teve qualquer motivo econômico para isso. Mas essa inflação de ativos está acontecendo porque as pessoas querem alternativas. O último dado que eu tinha checado é que 90 mil pessoas entraram na Bolsa depois que começou a pandemia, justificando essa alta de preços aqui. Ou seja, agora é a hora de se investir em ativos estressados, porque eles vão aparecer aos montes no mercado, porque tem um monte de negócio fechando, um monte de empresa em dificuldade, e você não tem mais a rentabilidade no título público, que pagava 14% ao ano. Então, esse é um mercado para entrar agora. O que a nova lei está fazendo, a proposta de alteração do 11.101, projeto 6229, que no Senado já recebeu um número, que eu acho que é 4458, eu acho que é esse o número, 4558, um número assim. Algumas propostas que estão sendo votadas, estão falando, se o juiz autorizar a celebração do contrato de financiamento para o devedor, depois que entrar em recuperação, não tem nem decisão judicial posterior que pode mexer nesse crédito nem na garantia. Ou seja, se eu desembolsei o dinheiro, o meu crédito é aquele lá, tem aquelas condições, tem aquela garantia, ninguém mexe. Para tentar fornecer uma segurança para quem consegue o crédito. Para tentar estimular esse mercado de eu conceder crédito para uma empresa em dificuldade. Já vai ser numa taxa mais alta do que seria para uma empresa normal. Mas aqui está tentando me dar uma segurança para a taxa não ser, enfim, exorbitante. E o problema, esse daqui eu não quero entrar tanto, porque daí quando o Ricardo vier falar com vocês, esse é um ponto que eu vou querer levantar com ele, que é essa nova proposta da Lei 11.101 está dando um poder meio violento para o fisco. Que é, o juiz vai decretar a falência quando acontecer esvaziamento patrimonial que implique liquidação substancial da empresa. Isso aqui envolve, inclusive, não pagar a fazenda pública. Então, se você não pagou imposto e está vendendo ativos, está vendendo UPIs, isso aí pode ser considerado esvaziamento patrimonial. Se tiver esvaziamento patrimonial, que é o que está sendo falado aqui nesse inciso, o negócio pode ser invalidado ou tornado ineficaz, bloqueando o produto da venda, o bem ainda tem que ser entregue. Se o devedor pagou dinheiro aos credores, o credor tem que devolver. Então, veja, a lei, de um lado, está protegendo o investidor de DIP, do outro lado, está dando um poder perigoso para a fazenda pública, que pode deixar um investidor interessado numa empresa em dificuldade falar, não quero, não sei se eu vou entrar nesse mercado. Aí se você me perguntar, se eu quiser entrar eu mesmo, nesse mercado, sozinho, sem gestão de risco de crédito, vou ver leilão e vou comprar. Minha sugestão é não. Diversifique investimento, esse é um investimento, um mercado que eu diria, não é para amadores, assim, eu diria que é um mercado pesado, você precisa ter uma gestão boa de risco de crédito, você precisa ter um bom mecanismo de cobrança, para você escolher onde você entra, com quanto você entra, para você ter retorno. Mas, de novo, hoje alguns fundos disso daí no Brasil andam tendo retorno de 20% ao ano. Um mercado incipiente ainda crescendo, mas agora é uma boa de uma oportunidade. E para as empresas é um meio de liquidez que hoje ela não tem. Vamos dizer, um novo mercado que eu espero que seja positivo. Aí a forma de se investir nisso aqui, diversificar carteira e tal, a gente não caberia aqui, teria que ser um curso. Mas a gente pode discutir um assunto que me agrada, a gente pode conversar por fora. Beleza? Então a minha apresentação era essa daqui, espero que tenha ajudado. Aí, qualquer dúvida eu fico à disposição. Deixa eu fechar aqui.
Então, beleza. Já falei mais que o Homem da Cobra. Então, vamos lá. Eu achei que eu ia terminar antes da hora. Terminei exatamente na hora, 12h15. Então, deu na guimba. Sinto muito de não ter tido tempo para discutir, mas, enfim, se alguém se interessar nesse mercado, vamos conversando. Se alguém quiser o nome dos fundos, inclusive, no privado eu falo. Só não vou falar aqui que está sendo gravado e tal. Depois falam alguma coisa para mim, conflito de interesse, não sei. Mas a gente conversa sobre isso. Beleza? Tá. Então, sobre o nosso calendário. A gente vai fixar ainda as datas, vai acertar alguns detalhes, a gente vai trazer professores de fora, o Rodrigo já faz parte do grupo, vai apresentar, se eu não me engano, no dia 15, mas de qualquer forma a gente divulga isso daí a gente divulga no grupo, com a separação e quem vão ser os convidados e tudo. Em sendo pessoas de fora, a gente tem interesse, inclusive, em chamar mais gente até, além do grupo, para participar. Mas aí a gente vai alinhando lá dentro do grupo. Se surgir qualquer dúvida, vocês avisem. O Udo acabou de mandar aqui no chat os formulários, então não esqueçam, para presença e para fim de certificado. Se o professor Cássio e a professora Thaís tiverem qualquer consideração a fazer, se tiver dúvida também pode mandar para mim, até no privado, aqui eu converso depois, não tem problema algum. Eu só queria agradecer mais uma vez, né, ao professor Eduardo, ao professor Cássio, ao professor Godri, a professora Aline, que sempre aqui nos prestigiando. Acredito que o grupo vai ficar muito mais rico, não vai ficar tão endógeno, como eu mencionei. E agradecer aos nossos secretários, né, por nome, o Antônio Macedo, a Luana Talanini e o Ludo Lutz, que estão fazendo um excelente trabalho aí de assessoramento. E, gente, sensacional, professor Eduardo, muito bom a fala. É só dizendo que a fala do professor Guilherme, do último encontro, já está no canal do YouTube, e eu vou colocar no nosso site. Quem quiser também acompanhar o novo cronograma, aí nós também vamos publicar no site, vamos mudar o cronograma antigo para trazer um quadro mais rico aqui de fala aqui para nós, que vai ser muito, muito legal, então. Tá bom? Muito obrigada pela atenção. Deixa eu passar a palavra para o professor Guilherme, se quiser fazer alguma consideração. Não, da minha parte, então, somente dar os parabéns ao Eduardo, sempre muito técnico, sempre muito claro na sua exposição. E é interessante que esses temas instigam até a gente poder conversar mais. Então, vamos fazer um encontro, vamos marcar um encontro, um almoço, um jantar, seja o que for, nem que seja online, para poder conversar com mais verticalidade algum desses pontos que particularmente muito me interessam. Parabéns, Eduardo. Obrigado, professora Thaís. Beleza, fechamos então, professor Thaís, você tem que ficar até o final, né? Tá. Fechamos. Então, mais uma vez agradeço a atenção de todo mundo e divulgamos lá e até o próximo encontro. Eduardo, só para te deixar par, o teu vídeo da tua reunião já teve 60 visualizações. Tá bom, né? Tá louco de bom. Eu peguei estatística de vários lugares do Brasil, viu? Não é só de Curitiba, não, ó. Joinha. Sensacional. Temos até uma curtida lá, viu? Maravilha. Eu vou fazer login lá também e ficar dando joinha em cima e tudo. Eu dou sempre. Tá certo, então. Obrigada a todos. Tchau. Tchau.